Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Meu nome é Eduardo, sou professor de Física e Astronomia do Instituto Federal do Rio de Janeiro e eu iniciei aqui uma série de vídeos seguindo o currículo IB. O currículo IB é o currículo internacional adotado por escolas do mundo inteiro e também aqui no Brasil algumas escolas adotam um currículo internacional. Bom, como muitos dos tópicos seguidos pelo currículo internacional também são seguidos aqui no currículo brasileiro, então essa sequência de vídeos que eu estou produzindo aqui servem tanto para alunos brasileiros quanto alunos de escolas internacionais também. Se você é novo aqui no canal e tem interesse nesse conteúdo e gostar desses vídeos aqui, obviamente, eu peço para que vocês se inscrevam no canal, para que vocês fiquem sempre atualizados de quando tiver vídeo novo aqui, e também que aperte o botão do like para que esses vídeos atinjam o maior número possível de pessoas. Bom, então vamos lá. Eu iniciei essa sequência pela matemática porque, como professor de Física e Astronomia, eu percebi que muitos alunos, a maior dificuldade dos alunos nas disciplinas de Física está justamente na matemática. Então eu iniciei essa série de vídeos pela matemática, tá? Mas farei também uma sequência de vídeos, uma série de vídeos com tópicos relacionados com física e também com astronomia. Bom, com relação à matemática, eu comecei resolvendo equações do segundo grau pelo método da fatoração, que não é o método mais utilizado pelos alunos. Os alunos preferem utilizar muito mais a fórmula geral para resolver uma equação do segundo grau do que pelo método da fatoração. Mas eu vou mostrar aqui para vocês que, uma vez conseguindo fatorar uma equação do segundo grau, a solução fica muito simples. O método da fatoração é muito empregado quando a equação do segundo grau é uma equação incompleta, da forma ax² mais bx igual a zero. Ou seja, onde eu conheço o coeficiente A, eu conheço o coeficiente B, no entanto, o coeficiente C é igual a zero. Inclusive, o vídeo anterior que eu fiz a respeito desse tópico de equação do segundo grau foi resolvendo equações desse tipo, onde o método da fatoração é o mais indicado. Agora nós vamos resolver equações do segundo grau completas. Equações do segundo grau completas são equações do tipo ax² mais bx mais c igual a zero. Agora, todos os coeficientes estão presentes aqui. Nesse caso, nessa primeira equação que nós vamos resolver, o coeficiente A é igual a 1, o coeficiente B também é igual a 1 e o coeficiente C é igual a menos 12. Bom, e como é que eu, então, resolvo uma equação do segundo grau pelo método da fatoração? Primeiro, obviamente, eu preciso fatorar esse polinômio, e fatorar nada mais é do que escrever essa equação como um produto de dois fatores. A fatoração que eu irei utilizar aqui será a fatoração por agrupamento. Vamos ver como é que ela funciona. A primeira coisa que a gente tem que fazer é separar o termo do meio em dois termos. Obviamente, esses dois termos que eu irei separar, a soma deles tem que dar mais x. Eu posso separar esse termo do meio de diversas formas. Como, por exemplo, eu posso escrever mais x como sendo 2x menos x. Posso escrever também como sendo 3x menos 2x. E posso escrever também como 4x menos 3x. Ou seja, eu tenho infinitas formas de separar o termo do meio, como sendo a soma ou a subtração de dois termos. Nesse primeiro exercício, eu vou escolher essa daqui, e mais tarde eu vou explicar por que eu estou escolhendo essa. Então vamos reescrever a equação do segundo grau acrescentando esses dois termos, ou melhor, substituindo o termo do meio por 4x menos 3x. x² mais 4x menos 3x menos 12 igual a zero. Em seguida, eu vou agrupar os termos em pares. Então, o primeiro par vai ficar com x² mais 4x, mais o segundo par vai ser menos 3x menos 12.
igual a zero. Na sequência, agora sim a gente começa a fatoração. Reparem no primeiro par. Podemos observar que o x está presente tanto no primeiro termo quanto no segundo termo. Ou seja, o x é um fator comum em ambos os termos desse par. Então eu posso botar o x em evidência e para encontrar o segundo fator, a gente precisa dividir cada termo do primeiro par por x. Quando eu faço x² dividido por x, eu encontro x. E quando eu faço mais 4x dividido por x, eu tenho mais 4. Agora vamos fatorar o segundo par. Reparem que nesse segundo par eu só tenho x no primeiro termo. O segundo termo não tem mais o x. No entanto, como 12 é um múltiplo de 3, ou seja, eu posso escrever o 12 como sendo 3 vezes 4, por exemplo. Então, como 3 é o fator comum, está presente em ambos os termos, assim como o sinal de menos também está presente em ambos os termos, eu posso colocá-los em evidência. E agora o segundo fator eu vou encontrar dividindo cada termo por menos 3. Menos 3x dividido por menos 3x vai dar x. E menos 12 dividido por menos 3 vai dar mais 4. Isso igual a zero. Continuando a fatoração por agrupamento, reparem que agora o fator comum em ambos os termos é o x mais 4. Ele está presente tanto nesse primeiro termo quanto nesse segundo termo. Então agora é o x mais 4 que vai ser colocado em evidência. E para achar o segundo fator, novamente dividimos cada termo pelo fator comum, que é x mais 4. A divisão desse primeiro termo por x mais 4 vai dar x, ou seja, o fator que ficou sobrando ali. E a divisão desse segundo termo pelo fator comum x mais 4 vai dar menos 3, ou seja, o fator que ficou sobrando ali. Isso é igual a zero. Então pronto, já chegamos na forma fatorada da equação x² mais x menos 12 igual a zero. Agora fica fácil resolver. Aplicamos aqui as condições para que um produto de dois fatores seja igual a zero. Ou seja, se x mais 4 vezes x menos 3 é igual a zero, eu só tenho duas condições para isso acontecer, para isso ocorrer. Ou x mais 4 é igual a zero, ou x menos 3 é igual a zero. Então agora eu tenho duas equações do primeiro grau para serem resolvidas, que a gente pode resolver facilmente isolando o x no lado esquerdo da igualdade. Quando eu faço isso na primeira equação, eu já encontro o primeiro valor de x. x1 vai ser então igual a menos 4. E quando eu faço a mesma coisa na segunda equação, eu encontro um segundo valor para x. Ou seja, x2 igual a 3. E essas são as soluções da equação x² mais x menos 12 igual a zero. Você pode testá-las se quiser. É só substituir menos 4 na equação acima, no lugar de x, e resolver a expressão numérica que você vai encontrar. O resultado tem que dar zero. Depois você pode testar também com 3, substituindo nas incógnitas e resolvendo a expressão numérica resultante. O resultado também tem que dar zero. Bom, vamos resolver agora uma segunda equação. x² mais 8x menos 33 igual a zero. Se você entendeu essa primeira resolução e quiser tentar sozinho, então dê uma pausa no vídeo, tente fazer e depois volte aqui para conferir os resultados. Se você não conseguir, não tem problema. Eu ainda tenho que explicar como que você faz para selecionar qual vai ser os valores que você vai separar o termo do meio. Mas vamos lá, eu tenho que começar separando o termo do meio, 8x. Novamente, eu tenho diversas formas de separar o 8x. Eu posso separar como sendo 9x menos x. Posso separar também como sendo 10x menos 2x. E posso separar como sendo 11x
menos 3x. Em todos esses casos, vai resultar 8x. E qual dessas opções eu vou escolher? Eu vou escolher 11x menos 3x. E calma que eu ainda vou explicar por que 11x e menos 3x e não os outros dois. E também por que 11x e menos 3x e não as infinitas opções que eu tenho de separar 8x. Mas vamos lá, vamos primeiro resolver essa equação e depois eu mostro por que na primeira equação eu escolhi 4x menos 3x e por que nessa eu estou escolhendo 11x menos 3x. Mas eu tenho que te mostrar primeiro que essa escolha vai me permitir fazer a fatoração e encontrar as soluções dessa equação aqui. Então, reescrevendo a equação, eu tenho x² mais 11x menos 3x menos 33 igual a 0. Então, para aplicar o método da fatoração por agrupamento, primeiro eu agrupo os termos em pares. Então, o primeiro par vai ser x² mais 11x, e o segundo termo vai ser menos 3x menos 33, igual a 0. Vamos agora procurar pelos fatores comuns em cada par. No primeiro par, eu tenho x no primeiro termo e x no segundo termo. Então, vou colocar o x em evidência, e o segundo fator eu encontro dividindo cada um desses termos por x. x² dividido por x vai dar x, e mais 11x dividido por x vai dar mais 11. Agora vamos encontrar o fator comum no segundo par. Repare que, novamente, eu só tenho x no primeiro termo. No entanto, assim como na equação anterior, o 33 é múltiplo de 3. Eu posso fatorar o 33 como sendo 3 vezes 11. E aí, desse modo, o 3 é o meu fator comum. Reparem que o sinal negativo também está presente em ambos os termos. Então aqui eu vou botar em evidência o menos 3. E para encontrar o segundo fator, vamos dividir cada termo por menos 3. Menos 3x dividido por menos 3 dá x. E menos 33 dividido por menos 3 dá mais 11. Isso igual a 0. Repare que, novamente, eu tenho um fator comum em ambos os termos. Agora, x mais 11. Então, vamos continuar a fatoração colocando x mais 11 em evidência. E para encontrar o segundo fator, dividimos cada termo por x mais 11. A divisão desse primeiro termo por x mais 11 vai dar x. E a divisão desse segundo termo por x mais 11 vai dar menos 3. Para resolver, eu aplico então as condições para que um produto de dois fatores dê zero. Ou seja, para que isso aqui dê zero, ou o primeiro fator, que é x mais 11, é igual a zero, ou o segundo fator, x menos 3, é igual a zero. Resolvo as duas equações do primeiro grau. No caso da primeira, x1 vai ser igual a menos 11, e a segunda equação, x2 vai ser igual a 3. Ok, agora vamos tentar entender como que a gente separa o termo do meio, ou seja, qual vai ser a combinação de soma ou subtração que a gente vai escolher de modo a substituir o termo do meio e permitir que a fatoração fique correta. Nem toda combinação vai dar certo. Você pode tentar, por exemplo, com a primeira equação, substituir x por 2x menos x. Você vai ver que não vai conseguir fatorar. A mesma coisa na segunda equação, se você escolher qualquer uma das outras combinações, você também não vai conseguir fatorar essa equação. Vamos comparar as duas equações e as combinações que foram escolhidas para substituir o termo do meio. Repare que nessa primeira equação, o termo do meio foi separado em 4x menos 3x. Que, obviamente, isso aqui, resultado vai dar mais x. Agora, repare também que o produto dos coeficientes desses dois termos escolhidos, aqui é mais 4 e aqui é menos 3, o produto deles dá menos 12, que é exatamente igual
ao termo constante, independente. Repare na equação B. Os termos escolhidos foram 11x e menos 3x, cujos coeficientes são 11 e menos 3. Se eu multiplicar esses dois coeficientes, eu vou encontrar também o termo independente menos 33. Ou seja, a combinação de soma ou subtração que eu vou selecionar é aquela de modo que os coeficientes, ou melhor, o produto dos coeficientes, seja igual ao termo independente. Essa vai ser a combinação correta para que você consiga fatorar a equação. E aí, uma vez tendo descoberto qual é a combinação correta, podemos dar prosseguimento à fatoração por agrupamento. Bom, vamos tentar mais uma, agora já sabendo como que eu tenho que separar o termo do meio. Se você entendeu o procedimento e quer tentar mais uma vez sozinho, então dê uma pausa no vídeo, tente fazer e depois retorne aqui para comparar os resultados. Bom, vamos lá. Então eu tenho que separar o termo do meio e agora sabendo que o produto dos coeficientes tem que ser igual a 2. Repare que nos exemplos anteriores, o coeficiente independente era negativo. Então, isso me obrigava que, na separação do termo do meio, um tivesse que ser positivo e o outro negativo, de modo que o produto desse negativo. Agora, como o coeficiente independente ele é positivo, então eu tenho que separar o termo do meio com sinais iguais, ou seja, dois termos positivos ou dois termos negativos. Vejam vocês que o termo do meio é negativo, de modo que, então, a separação tem que ser com dois termos negativos. Assim, como é que eu vou separar então esse termo do meio? Repare que eu posso começar como menos x menos 2x e verificar se o produto dos coeficientes vai dar mais 2. Aqui o coeficiente é menos 1. Menos 1 vezes menos 2 vai dar 2 positivo. Então, reparem que já de primeira eu consegui descobrir qual é a separação correta. Então, agora vamos reescrever a equação com esses dois termos. Menos x, menos 2x, mais 2 igual a 0. E proceder com a fatoração por agrupamento. Primeiro agrupamos os termos em pares. O primeiro par vai ser x ao quadrado menos x. O segundo par vai ser menos 2x mais 2. Em seguida, fatoramos cada par. O primeiro par, a fatoração vai ser o x, vou botar ele em evidência, e o segundo fator vai ser a divisão de cada termo por x, que fica x menos 1. Agora reparem que o segundo par, os sinais são diferentes. Lembrem que nos exemplos anteriores, quando eu cheguei nessa parte aqui, ambos os sinais do segundo par eram negativos, o que facilitava, né, a gente descobrir não só o fator comum, mas também qual sinal que eu deveria colocar em evidência. Agora, como os sinais são diferentes, a escolha vai se dar de modo que o segundo fator, de modo que a segunda fatoração tenha o fator x menos 1, para que eu finalize a fatoração por agrupamento. Para que o x menos 1 apareça novamente aqui nessa fatoração, nós precisamos fatorar o sinal de menos. Além disso, reparem, o 2 é o fator comum aqui também. Então, colocando o menos 2 em evidência, o segundo fator a gente encontra dividindo cada termo por menos 2. Menos 2x dividido por menos 2 é igual a x. Repare que já apareceu um x positivo aqui também. E mais 2 dividido por menos 2 vai dar menos 1. Agora deu para entender por que o sinal de menos também foi fatorado? Justamente para aparecer o x menos 1. Caso você não tenha feito essa análise e tenha colocado aqui mais 2, vai aparecer para você menos x mais 1. E, obviamente, você não vai conseguir terminar o processo de fatoração. Quando isso acontecer, troque o sinal aqui de fora e refaça a divisão de cada termo pelo fator comum. Então, agora, o x menos 1 é o fator comum em cada um desses termos. Então, colocando ele em evidência, x menos 1, e o segundo fator a gente encontra dividindo cada termo por x menos 1. Esse primeiro dividido por x menos 1 vai dar x, e esse segundo dividido por x menos 1 vai dar menos 2.
Pronto, encontrei a forma fatorada da equação x² menos 3x mais 2 igual a zero. Então vamos aplicar as condições para que esse produto dê zero. A primeira condição é que x menos 1 seja igual a zero. E a segunda condição é que x menos 2 seja igual a zero. Resolvendo a primeira equação do primeiro grau, eu encontro a primeira solução de x. E resolvendo a segunda equação do primeiro grau, eu encontro a segunda solução de x. E, portanto, esse é o método da resolução de equações do segundo grau pelo método da fatoração. O segredo está justamente em descobrir como a gente deve separar o termo do meio em dois termos, de modo que o produto dos seus coeficientes seja igual ao termo independente. Uma vez tendo descoberto, a fatoração se torna simples e a solução, ou melhor dizendo, a resolução, fica bem facilitada. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.